Hello, Miss Deborah here. How are you? Well, hoje nós vamos falar sobre os menores seres do nosso planeta, os micro-organismos. Mas primeiro nós vamos falar sobre seres unicelulares e pluricelulares. Os seres humanos, assim como os animais, os vegetais, são seres pluricelulares. O que é isso? São seres que são formados por mais de uma célula, ok? E os micro-organismos? Os micro-organismos são seres unicelulares. Eles são formados apenas por uma célula. Agora, vamos a alguns exemplos de seres multicelulares. Os fungos. Alguns fungos você já deve ter visto. Já reparou às vezes quando uma fruta está estragada, ela tem umas manchinhas verdes ou brancas, ou um pão também quando ele está estragado, aquele negócio que fica nele, meio esverdeado, meio esbranquiçado, aquilo é um fungo, é um tipo de fungo que está ali. E existem outros que são bem visíveis na natureza. Quer ver uma coisa? Pensa bem. Se no filme da Alice no País das Maravilhas não tem um tipo de fungo, vou dar um tempinho para você pensar. Qual é esse fungo? Muito bem, acertou quem respondeu cogumelo. E existem vários tipos de cogumelos, aqueles que nós podemos ingerir e outros não, porque eles são tóxicos. Mas também existem alguns fungos que a gente só consegue enxergar através do microscópio, ok? Nós já falamos bastante sobre as algas e como elas são importantes na produção do oxigênio para o nosso planeta. No entanto, algumas algas elas são bem minúsculas também e são difíceis de perceber na natureza. São os fitoplânctons. Mas nem sempre há luz solar suficiente lá no fundo do mar para que essas algas possam fazer a fotossíntese, possam produzir energia. Então, alguns tipos de algas se alimentam de outros tipos de seres microscópicos. Existem também os protozoários, como os paramécios e as amebas. O paramécio, ele se movimenta através de cílios que se movimentam, fazendo com que ele consiga se deslocar. Já as amebas, elas se movimentam através de projeções. Ela vai se projetando ao longo do caminho, é como se ela fosse jogando partes do corpo para que consiga se locomover. Existem outros protozoários, como o Trypanosoma, que ele se movimenta através do flagelo, que é como se fosse uma caudinha que auxilia no deslocamento. Essa caudinha fica se movimentando para que ele possa se deslocar. Os protozoários, eles podem se alimentar de bactérias, de restos de outros seres vivos, e eles podem desenvolver relações como a que nós vimos na unidade passada, relações de inquilinismo, mutualismo, parasitismo, ok? Temos também as bactérias. As bactérias são seres unicelulares e elas podem ter diversos formatos. Ela também pode sobreviver em picos muito gelados, em vulcões, em submarinos, nas maçanetas da porta, por isso que nós temos que ter muito cuidado onde colocamos as nossas mãos, não é mesmo? Sempre lavar as mãos e no caso da pandemia nós usamos bastante o álcool gel, não foi? A maioria das bactérias se locomovem através dos flagelos, ok? Aquela caudinha que eu acabei de falar. Quais as formas que uma bactéria pode aparecer no meio ambiente? Bom, elas podem aparecer em formas de bastões, e aí elas são chamadas de bacilos, em forma de espiral, e elas podem ser chamadas de espirilos, e também bactérias esféricas, que são chamadas de cocos, e com formato de feijãozinho, e aí elas são chamadas de vibriões. Outro micro-organismo muito conhecido é o vírus. O vírus não pode ser considerado um ser vivo porque ele não possui ciclo vital. Lembra que nós estudamos isso? Os seres vivos possuem ciclo vital, eles nascem, crescem, reproduzem, se envelhecem e morrem. E o vírus, ele não faz isso, tá?
ele precisa sempre de alguém, de algum outro ser vivo para que ele possa habitar, para que ele possa se reproduzir. Os vírus são muito menores do que os outros micro-organismos e eles só podem ser vistos através de um microscópio muito potente, como o microscópio eletrônico. Eles também só podem habitar um ser vivo por vez. Por exemplo, um tipo de vírus ele atua nos vegetais, outro nos animais e outro nos seres humanos, ok? Eles nunca podem habitar outro tipo de ser. Cada um habita um tipo de ser específico. Okay? Agora, vocês vão fazer a leitura das páginas 44 a 54 e realizar as atividades das páginas 55 a 57, ok? Um beijo, see you tomorrow!